Eu sou Mário Salomão, sou terapeuta e gosto muito de, quando necessário, contar histórias metafóricas aos meus clientes ou em palestras. Quando o assunto é a respeito do medo, quando falamos sobre o medo, tem uma historinha muito interessante. Rabino Israel, com seu cachimbo na mão, se aproxima dos fiéis de sua mesquita. Quando ele se aproxima, um dos fiéis pergunta: Rabino, como é que a gente faz para agradar a Deus? Rabino era perspicaz e responde assim: como é que eu vou saber? Claro que ele estava preparando um clima para dar uma resposta sábia. Então ele mexe com uma varinha no chão, alguma coisa assim, e conta uma história. Há muitos e muitos anos, num reinado, 2 homens cometeram um crime. E eles foram levados ao rei. Naquela época, o rei que resolvia essas coisas. Eles eram amigos do rei. O rei, mesmo considerando-os como amigos, disse que não podia fazer outra coisa senão cumprir a lei. Mas que o crime que eles cometeram, pela lei também tinha uma prerrogativa. E o rei dá um sinal e os guardas colocam uma corda que atravessa sobre o calabouço. E disse a eles: esse crime que vocês cometeram é pena de morte. Mas se atravessar a corda, está liberado, está livre. Um deles, ao ouvir essas palavras do rei, já atravessou logo, deu um jeito de atravessar. E conseguiu chegar do outro lado. O outro ficou, ainda antes de atravessar, antes de tentar qualquer coisa, ficava gritando para o seu amigo: ei, como você conseguiu? Me ensina, me explica para mim fazer também. E o outro respondia do lado de lá: eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando eu ia para um lado, eu percebia que estava demais, voltava para o outro. E assim eu atravessei. E a história termina por aí. Porque ela está dando o recado até esse momento. Por quê? Primeiro, a primeira pergunta: como que eles fizeram para o Rabino? Como é que a gente faz para agradar a Deus? O Rabino brinca para criar aquele clima. Como é que eu vou saber? Mas depois ele conta a história. A primeira pergunta é: como é que nós fazemos para agradar a Deus? Na situação em que o homem consegue atravessar, ele diz que vai para um lado e vai para o outro até chegar, está direcionando alguma coisa. Está direcionando o caminho do meio. Porque nossa condição de humanos, ainda, pelo menos para a grande maioria, não sabe exatamente como fazer isso, com exatidão, com precisão. Então procura fazer. As pessoas que estão no bom direcionamento se intencionam e percebem que precisam de buscar o equilíbrio, buscar o caminho do meio. Às vezes vão demais para um lado, às vezes vão demais para o outro. Já está tendo uma resposta. Depois daquela situação em que o rei coloca: se atravessar, a corda está livre, um deles percebeu que não tinha uma saída. Ele ia ter pena de morte, então ele tinha que arriscar, ele poderia ter caído. Ele conseguiu atravessar. E também mostra a situação em que a humanidade se encontra, né? A situação que, de certa forma, não é todo mundo que tem uma segurança plena no que será na continuidade da vida. Ou após, né? Então, já o outro que ficou com medo, ele quer resultados matemáticos, regrinhas, como fazer. Ele está muito no racional, excessivamente no racional. Ele quer regras, como fazer, me dá a receita. E uma situação daquela,
o que vai valer é a vontade, o desejo, a busca da salvação, a busca da saída do problema. Então mostra a diferença. Algumas pessoas com excesso de racionalismo para se defender do medo é sujeito que fiquem em uma situação estagnada. É preciso de uma coragem, é preciso de um impulso, é preciso de sair do que chamam de zona de conforto. Nem sempre a zona de conforto é tão confortável. Então fica essa historinha como um exemplo de como lidar com essa situação do medo, como adquirir coragem para sair de uma situação estagnada, às vezes até desconfortável, para buscar uma situação há de haver um risco. É necessário. Então fica essa historinha para reflexão. Eu desejo a todos nós, uma vida plena de facilidade, alegria e glória.